Quem me conheceu no passado sabe que eu mudei muito. E se eu mudei, é porque eu realmente corri atrás, eu busquei essa mudança. Eu tive que enfrentar várias coisas ruins na minha vida. Tive vários eventos traumáticos. Você deve estar se perguntando, mas o que é trauma? Ele é um evento que acontece nas nossas emoções, aqui na mente, no nosso cérebro. Coisas que nós sentimos no próprio corpo e que a nossa mente... Trauma é nada mais, nada menos do que uma sobrecarga nas nossas emoções. Tá tudo aqui, no nosso cérebro. Você sabia que 90% da população mundial já sofreu algum tipo de evento traumático? Você sabia disso? Eu estou trazendo aqui esse dado para você, para que você saiba que talvez você passou por uma coisa muito difícil e ainda não se deu conta de que aquilo se transformou num trauma na sua vida. Sim, eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu passei por eventos traumáticos na minha infância, mas que naquela época, na minha infância, na minha adolescência, eu não percebi que aquilo era um trauma. Aliás, eu não percebia, e é comum. Crianças e adolescentes ainda estão com o cérebro em formação. Então, às vezes, nem sempre a criança e o adolescente vai detectar que aquilo que ele está sofrendo vai se transformar num trauma. E isso aconteceu comigo. Desde muito nova, eu tive que enfrentar muitas coisas ruins na vida. Então, eu me isolei. Depois de ter me isolado, eu tinha um problema muito grande de déficit de atenção. Como eu tive o déficit de atenção, isso me bloqueou e me prejudicou terrivelmente. Porque tudo isso consequência de uma vida inteira de traumas. Talvez você seja aquele aluno que tirou nota 10 em tudo e talvez mesmo assim tenha algum trauma. Ou talvez, assim como eu, você seja aquele aluno que nunca foi o primeiro da sala, nunca foi o destaque da sala, às vezes já teve reprovação. Conheço pessoas que desistiram de estudar. Eu mesma quase fiz isso. Pensei em fazer isso muitas vezes, mas eu não desisti. Por quê? A vergonha, ela é muito grande. A frustração é muito grande. E o que muita gente não sabe mesmo, é que a maioria das pessoas já enfrentaram traumas terríveis em suas vidas. Talvez você não tenha se dado conta de que aquele bloqueio na sua vida que você tem, talvez seja por causa de um trauma. Um trauma que possivelmente pode ter acontecido lá na sua infância ou lá na sua adolescência. Infelizmente, isso é comum. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou professora há 22 anos na rede pública. Às vezes a gente vai dar uma olhadinha na vida da pessoa como está e a gente vê que às vezes ela tem um bloqueio na mente dela por causa de um trauma que ela sofreu quando era criança ou quando estava na adolescência. E isso veio se manifestar na vida adulta. Isso é mais comum do que se imagina. Quando se sofre traumas profundos na infância e na adolescência, é provável que a maioria, eu disse a maioria, nunca, jamais vai se esquecer do evento traumático que sofreu. Não vai esquecer por mais que tente. Não vai conseguir esquecer aquele trauma da vida. Mas a boa notícia que eu trago aqui é que você ou a pessoa que sofreu esse trauma pode ressignificar a sua vida. Você pode dar um novo significado para aquele trauma que você sofreu lá atrás. Vou te dar um exemplo. Eu sempre fui muito tímida. Me isolei,
fiquei solitário, tive déficit de atenção, sofri abusos, pedofilia. E eu poderia estar hoje no meu cantinho, na minha zona de conforto. Mas eu decidi sair da minha zona de conforto para poder trazer para você aí na sua casa uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de carinho e dizer que se você é essa pessoa que passou por traumas e abusos na infância, eu quero te dizer, olha aqui nos meus olhos, eu quero te dizer, você não está sozinho, você não está só, você não precisa estar só. Existem pessoas capacitadas para te ajudar. E eu gostaria que se você que está me ouvindo agora estiver na mesma situação, numa situação de abandono, numa situação onde não tem apoio, onde ninguém te apoia, você não é compreendido, porque a maioria das pessoas traumatizadas, elas não são compreendidas. Às vezes, nós queremos conversar com alguém, mas as pessoas não têm interesse de nos ouvir. Eu estou falando da própria família mesmo. Dentro de casa, às vezes é o lugar que a gente menos tem apoio. Então, o que eu tenho para te dizer é que por mais que doa em você, talvez você tenha uma ferida aí dentro da sua alma. Talvez você tenha uma ferida aberta, minando sangue dentro do seu coração e você não sabe o que fazer com ela. Talvez você, assim como eu, já inclusive pensou em tirar sua própria vida. Eu espero sinceramente que não. Mas eu estou dizendo isso porque isso acontece com a maioria. Você sabia que a depressão, ela é devastadora, ela acaba com a vida de uma pessoa quando ela não é tratada. Ela acaba com a vida da pessoa. A pessoa chega num limite onde ela pensa que a morte, na verdade, seria um livramento daquele sofrimento que a pessoa sofre. Você sabia que a maioria das pessoas que idealizam o suicídio, que pensam em suicidar-se, a maioria está sofrendo de depressão? Talvez você não sabia disso. Agora sabe. Não julgue as pessoas que tentam suicídio. Não julgue, você não sabe o que aquela pessoa passou. Cada um de nós reage aos traumas de uma forma diferente. Como eu já disse, o trauma é uma sobrecarga. Nas suas emoções, elas estão ali afloradas. É uma sobrecarga muito grande. Isso é o trauma. Sobrecarga nas emoções. Suas emoções estão sobrecarregadas de coisas ruins que já aconteceram na sua vida. Por favor, se você é uma pessoa que já idealizou o suicídio, deixa isso para lá. Querido, ei, olha aqui para mim. Dê-se uma nova chance. Sua vida, por pior que talvez ela esteja nesse momento, ou não, tem gente que está com a vida tranquila, mas tem gente que não. Por pior que a vida esteja, por piores que sejam os problemas que você tenha enfrentado na sua vida, ei, você tem direito a uma segunda chance. Sabe quem te dá essa segunda chance? Não sou eu, é você. Você é o autor da sua própria história. É você, querido. Deixa eu te contar. Durante muitos anos da minha vida, eu me fazia de vítima. Eu vitimizava tudo. Por causa de todos aqueles traumas que eu sofri, as minhas emoções estavam afloradas e eu me vitimizava. Sabe o famoso vitimismo?
Eu já passei por isso. É horrível. É horrível. Eu sei porque eu já passei por isso. Não se vitimize. Assuma as rédeas da sua própria vida. Comece a ter decisões, atitudes a partir de agora que vão transformar a sua vida para melhor. Não entregue os pontos. Você tem um futuro brilhante pela frente. Não desista da sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não desista de tudo que você está precisando. Talvez esteja muito difícil agora, nesse momento. Reconheço que não é um momento muito agradável. Nós estamos, nesse ano de 2020, vivendo uma pandemia. Quem de nós poderia imaginar, no final do ano passado, no nosso Réveillon, quem de nós poderia imaginar que nesse ano de 2020 aconteceria tudo isso? As coisas foram acontecendo. E assim é a vida. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecendo. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você e cabe a cada um decidir mudar os hábitos. Exatamente. Às vezes, sabe aquela pessoa tóxica? Aquela pessoa que te faz mal mesmo. Às vezes ela está dentro da sua família, inclusive. Aquela pessoa você vai ter que deixá-la para trás. Seja aquela pessoa que vai pôr um basta nas situações conflituosas, nas situações ruins, nas situações desfavoráveis da sua vida, naquele relacionamento tóxico que te machuca, que te oprime, que te faz mal. Sabe essas pessoas? Sabe essas pessoas tóxicas? Estejam elas, olha só, estejam elas na nossa família ou não, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai carregar essa pessoa tóxica com você ou você vai deixar ela de lado? Qual é a sua decisão? Você acha que está vivendo bem ao lado dessa pessoa tóxica? Eu não estou falando em divórcio, separação não, viu? As pessoas tóxicas, elas estão em todo lugar. A pessoa tóxica pode ser um membro da sua família. Sabe aquele membro da família que quando chega, acaba com a graça de todo mundo? Quando ele chega, acabou. É a mesma coisa de jogar um balde de água numa fogueira. Apaga, acaba na hora a graça. Sabe aquela pessoa? Ela é uma pessoa tóxica. Sabe aquele colega de trabalho que às vezes chega atormentando a sua vida ali no seu trabalho? Você não é obrigada a aguentar ele não. Contorna ele. Na sua cabeça você tem que decidir se você vai viver em função dos outros ou se você vai viver em função de si. Não estou falando para você ser egoísta e largar todo mundo para lá, nada disso. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu faço o máximo que eu posso para ajudar os outros e estar perto das pessoas. Mas, já há muitos anos, eu venho cortando as pessoas tóxicas da minha vida. Todas as pessoas que eu considero tóxicas e que me fazem mal, eu deixo elas para um canto para lá. Eu não trago elas para dentro da minha casa. Dentro da minha casa entram as pessoas que eu confio, entram as pessoas que me fazem bem, entram as pessoas que eu amo. Mas às vezes vamos ter que analisar, refletir. Será que vale a pena levar o fulano para dentro da minha casa? Você já se fez essa pergunta? Eu tive que aprender com a vida. A vida, ela ensina. A vida vai deixando pistas do que é que você tem que fazer e do que é que você não tem que fazer. Uma das coisas que você não tem que fazer é que aguentar pessoas tóxicas ao seu redor.
Você não é obrigado a aguentar pessoa tóxica. Às vezes é necessário a gente tirar pessoas das nossas vidas. Sabe por quê? Às vezes tem pessoas muito boas querendo participar da nossa vida, mas ela vê que tem pessoas muito ruins ao nosso redor. Aí as pessoas boas se afugentam. É verdade. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, né? Que é: as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu estou de pé hoje, é pela graça de Deus. Deus é que me sustenta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com o mal que fizeram para você? Vou perguntar de novo. O que é que você vai fazer com o mal que fizeram para você? Essa decisão é sua. Mas deixa eu te dar um atalho. O perdão, ele é o melhor caminho. Vingança não leva ninguém a lugar algum. Ei, levanta a cabeça. Vira essa página. Perdoa. Deixa eu te falar um negócio. Perdoar não é esquecer o que te fizeram mal, não. Ninguém esquece, gente. É ilusão pensar que alguém vai esquecer as coisas ruins que aconteceram na sua própria vida. Não esquece. Na minha aconteceram vários episódios horríveis, horrorosos. Eu não me esqueci. Perdoar é lembrar desses episódios sem sentir dor na sua alma. É lembrar e ter a sensação e a certeza, convicção de que você superou tudo aquilo e que você está pronto para seguir adiante de cabeça erguida. É isso que é superação. É isso que é perdão. Nós temos que escolher deixar o passado lá para trás. O passado no passado. É isso que é perdão. Perdoar é deixar o passado no passado. E não esquecer. Ninguém esquece. Em que situação que está o seu passado? Você conseguiu superá-lo? Esquecer não, né? Ninguém esquece. Mas superar, sim. Você é capaz de superar todo o mal que te fizeram. Você tem que lembrar do seu passado sem dor. É isso que vai te fazer ser um ser humano melhor. Lembrar das coisas ruins sem sentir dor. Lembrar e saber que você sim, você superou tudo aquilo. Você foi capaz de superar tudo aquilo. Deixa o passado para trás, querido. Eu estou falando por experiência própria. Não queira, como eu, tratar 5 anos de uma depressão profunda porque não esqueci o passado. Não queira passar pelo que eu passei. Foi horrível. Quanto mais a pessoa ela demora a mudar, quanto mais ela demora a mudar, mais difícil se torna a mudança. Você está disposto a mudar? Se estiver, por favor, faça um favor a si mesmo. Comece a mudar agora. Quanto mais a pessoa demora a mudar, mais difícil se torna a mudança. Mais difícil. Acredite, eu sofri isso na própria pele. Além de demorar a mudar e além de demorar a gerar a mudança necessária para a sua vida, além disso, você vai acumulando prejuízos terríveis na sua vida. Prejuízos psicológicos, prejuízos que você vai ter na sua vida, nos seus relacionamentos. Já parou para pensar nisso? Que talvez a única coisa que esteja faltando é você decidir mudar a si próprio? Até quando você vai ter que sofrer
e perder pessoas boas que estavam perto de você, pessoas boas que decidem ir embora, porque você não quer mudar? Você muda a si próprio. Quando você muda a si próprio, aí as coisas vão começar a mudar ao seu redor. Eu estou falando isso por experiência própria. Acredite, por experiência própria. Durante muitos anos eu vivi pensando que eu deveria mudar as pessoas. Isso mesmo. Até que eu percebi que eu tinha que mudar a mim mesmo. E aí eu fui correr atrás dessas mudanças. Eu corri freneticamente atrás dessas mudanças. O que será que você está precisando mudar aí na sua vida agora? Às vezes a pessoa que menos merece é a que mais sofre com os nossos problemas, com as nossas descargas emocionais. Você já parou para pensar nisso? Faça essa reflexão. Como que vai ser a sua vida de agora em diante? O que é? Vasculha dentro de você. O que é que precisa mudar? Para o que é que você tem que dar mais atenção nesse momento? É na sua vida espiritual? É na sua vida conjugal? É nas suas emoções? É na sua vida financeira? É no relacionamento com os seus filhos? Talvez no relacionamento com os seus pais? O que é que precisa melhorar? O que é que pode ser mudado para melhor? Cabe a nós fazermos essa reflexão. Cabe a nós fazermos essas perguntas, essas indagações. E cabe a nós respondê-las também. Tire um tempo. Tire um tempo. Pense. Ei, ninguém muda assim repentinamente, não. Ninguém. Ninguém muda do dia para a noite. Mudança, ela requer disciplina, esforço, dedicação, tempo. Mudança requer tudo isso. Mudanças não acontecem num estalo de dedos, não. Mudança requer tempo, dedicação, tomada de decisão. Se você não decidir que vai mudar, você não muda, sabia disso? O seu cérebro é inteligente demais. Você não consegue enganar seu próprio cérebro. Ele está muito à frente. Você tem que tomar a decisão de que vai mudar e começar a ter atitudes que indicam que você está querendo mudar. Seu cérebro aí vai se condicionando àquela nova realidade. E aí a mudança vai acontecendo gradativamente. Mudança não acontece da noite para o dia. Ei, se você é o tipo solitário que se isolou ou que foi abandonado, que a sua família te deixou de lado, você não precisa estar sozinho. Tem gente que às vezes está estendendo a mão para você. Cabe então a você decidir se vai estender a mão de volta para subir ou não. Você pode, junto comigo, junto, e aí eu estou falando junto mesmo, pegar na mão, subir um degrau, tomar a decisão de querer mudar a sua vida para melhor e começar a melhorar as coisas. Isso não depende de mim, não. Isso depende de você. Eu vou continuar o meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu tenho acompanhado nesse país pessoas, nesse país inteiro,
sofrendo as mesmas coisas que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, pessoas que eu sei que têm potencial para ir muito mais longe, mas não estão indo. Não estão indo porque não acreditam em si próprio. Não estão indo adiante porque desistiram de correr atrás das mudanças. Às vezes são pessoas que estão fartas de serem machucadas. As pessoas estão sendo muito machucadas, muito feridas. A culpa do que fizeram na sua vida não é sua. Você não é o culpado das coisas ruins que te fizeram, não. As pessoas são más. Elas são ruins. Infelizmente. Deixa eu te falar uma coisa. Levanta essa cabeça. Isso mesmo. Levante a sua cabeça. Para de olhar lá para baixo. Lá para baixo a gente vê o fim. É o fim que a gente vê lá embaixo. Olha para cima. É de cima que vem o socorro. Ei, querido. Deus não te esqueceu, não. Você já deve ter questionado Deus, né? As coisas só começaram a mudar para mim quando eu decidi, olhar para cima. Fica olhando para baixo, não. O olhar para baixo, ele chama destruição. O olhar para cima, ele chama mudança. Ele chama ressurreição. Você tem que renascer. Nascer de novo. Já ouviu isso? Você já parou para pensar que talvez você precisa nascer de novo? E aí? Nascer de novo para uma nova vida. Deus nunca te abandonou. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Se você está ouvindo essa palavra agora, se você está ouvindo o que eu estou te falando agora, não pense que é mero acaso. Não pense que é mero acaso. Sabe por quê? Existem milhões de pessoas nesse país. Às vezes, algumas pouquíssimas pessoas vão ouvir esse vídeo, essa gravação. E se você é uma pessoa que está ouvindo, não foi por acaso. Não foi por acaso. Deixa eu te falar. Deus tem um propósito para a sua vida. Você já sabe qual é o seu propósito? Sabe? O meu propósito é ajudar pessoas. O meu propósito é ensinar as pessoas novos caminhos, novas estratégias. Esse é o meu propósito. Ensinar as pessoas que estão perdidas. Você já parou para pensar que talvez você esteja perdido? Já parou para pensar que talvez as coisas estejam tão difíceis, que nada dá certo, às vezes tudo dá errado, aí vem essa pandemia louca, causou tantas coisas ruins, né? Entes queridos próximos a nós estão se partindo, estão indo embora, estão nos deixando por causa dessa pandemia, desse Covid. Talvez você perdeu seu emprego. Talvez você não perdeu o emprego, mas reduziram seu salário. Talvez você perdeu a sua paz interior. Porque essa pandemia, ela desestabilizou muita gente perdeu sua paz interior. Muitos. Querido,
existe uma solução. Querido, existem outras alternativas.